Isaías capítulo 7, 8, 9 e 10. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitirefadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai pelo rei da Assíria dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia reparará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. E sucederá também naquele dia que todo o lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele um estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdotes e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Asbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloa,
que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalia se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, e irá passar por ele e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longes terras. Cingi-vos e serei feitos em pedaços, cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia, e arrastados para a escuridão. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor
cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra com o fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumo. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto de fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade.
Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, a Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como uma matança de Midian junto à rocha de Horebe, e com a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Miquimás lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará um nobre, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.